Com 15 anos de idade, Joseph Smith, um rapaz americano, teve a sua suposta primeira visão divina no ano de 1820, supostamente do próprio Deus Pai e de Jesus Cristo. Eles supostamente apareceram para avisar a Joseph Smith que todas as igrejas do mundo, em todos os séculos, estavam em apostasia. Nesse vídeo, iremos expor e atacar apologeticamente as bizarrices do mormonismo, a seita criada por Joseph Smith. Particularmente falaremos sobre uma das doutrinas mais controversas dessa seita, que se chama de exaltação. E falaremos aqui também como essa doutrina causa sérios problemas teológicos, lógicos e filosóficos. Joseph disse que recebeu várias visitas de um anjo chamado Moroni, que revelou onde estavam as placas de ouro enterradas contendo um registro antigo dos povos das Américas. Ele disse que traduziu essas placas com a ajuda das pedras mágicas, chamadas de Urim e Tumim, e publicou o resultado como o livro de Mormon em 1830. Sinceramente, quantas vezes as seitas e mais seitas têm essas mesmas histórias malucas de novas revelações que contradizem completamente a Bíblia? A gente vê isso acontecendo com o islamismo, Testemunho de Jeová, espiritismo, adventismo e tantas outras heresias que vamos também eventualmente abordar nesse canal de forma apologética. E é claro que para essas seitas a Bíblia nunca é o suficiente, e com o mormonismo não é diferente. Eles têm o Livro do Mórmon, a Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor para completamente distorcer as doutrinas bíblicas. Vamos abordar aqui então a doutrina da exaltação, e a curiosidade aqui é que essa doutrina é completamente destruída com um versículo bíblico. Basta você citar para qualquer um mormon que eles começam a se atrapalhar e fazer todo tipo de acrobacia filosófica e teológica para tentar explicar o versículo. Vamos aqui apresentar então essa tal doutrina. No documento criado por Joseph Smith e mais alguns líderes, a Doutrina e Convênios, que também é algo revelacional para os mormons, ou seja, é obrigatório eles concordarem com esse documento. Na seção 132, nos versículos 19 e 20, Joseph Smith declara que aqueles que forem fiéis podem se tornar deuses e que os anjos estarão sujeitos a eles. Na Enciclopédia do Mormonismo, Stephen E. Robinson afirma que Lorenzo Snow, alguém que foi ninguém mais do que o 5º presidente da Igreja dos Mormons, afirmou que, assim como o homem é, Deus foi, e como Deus é agora, o homem será. Se você ainda não entendeu a origem dessa religião, eu vou deixar mais claro aqui. Satanás disse a Eva que se comerem do fruto da árvore proibida, eles serão como Deus. Joseph Smith e seus líderes do mormonismo fazem basicamente a mesma proposta de Satanás. Agora, vejam bem, essa doutrina muitas vezes é velada ou então relativizada para que os novos membros dessa seita não se assustem ao aprenderem essas doutrinas e outras doutrinas bizarras, como a poligamia, que até hoje é praticada inclusive por alguns mormons. Inclusive a religião sofreu por tantas difamações e acusações que recentemente resolveram até trocar de nome da igreja. Hoje em dia não se fala mais em mormonismo, mas na Igreja dos Santos dos Últimos Dias, justamente para que essas manchas morais e teológicas não sejam associadas à própria igreja deles. Então vamos falar aqui rapidamente sobre os podres dessa doutrina e depois a gente vai refutá-la. Primeiro, conforme o discurso de Snow, ele começa com essa heresia, Assim como o homem é, Deus foi. Os mormons têm então um pensamento antropocêntrico de Deus. Para ser mais específico, eles acreditam que Deus Pai já foi um homem como nós, e ele teve relações com Maria para poder gerar a Jesus Cristo. E esse entendimento bizarro e herético é afirmado até hoje
em seus manuais doutrinários, né, usados pelos membros da igreja, e também são reforçados em seus seminários e institutos. E para você não achar que eu estou inventando isso, eu cito aqui Joseph Smith em Doctrines of Salvation. Ele diz o seguinte, que Cristo foi gerado pelo Pai da mesma maneira que os homens são gerados por seus pais. Também temos Brigham Young, que é um dos líderes, que foi um dos líderes da igreja Mormon no século XIX. Ele escreve em Journal of Discourses, que é uma coleção de sermões pregados por esses líderes aí mais famosos do século XIX, quando a religião teve o seu início, né? Ele disse o seguinte, ó, o nascimento do Salvador foi tão natural quanto os nascimentos de nossos filhos. Foi um resultado de uma ação natural. Ele teve parte com carne e sangue e foi concebido de seu pai, assim como nós fomos concebidos dos nossos. E aqui a gente vê a desvaloração da natureza divina de Deus. A blasfêmia clara que essa doutrina ensina é que Deus foi alguém como nós. Ele foi progredido até se tornar, de fato, uma divindade. Ele foi, inclusive, de acordo com Joseph Smith, nascido em outro planeta através de uma outra divindade. Eles dizem que Deus Pai também teve pai e mãe. Outra coisa bizarra e blasfêmia que ensinam é que Jesus tinha como irmão o próprio Satanás. Então eles acabaram criando a doutrina de Deus da pior forma possível, né? Eles menosprezaram ao próprio Criador e ao próprio Salvador e exaltaram o homem. E é por isso que essa religião é um politeísmo soberbo, porque eles se comparam ao Deus Pai e eles acreditam que podem progredir para depois orgulhosamente, com as suas obras, também se tornar Deus e ter seu próprio planeta e ainda ser exaltado como Deus por criaturas. Daí o nome da doutrina da exaltação. Essa idolatria é tão maluca que se torna uma autolatria, por assim dizer, né? Joseph Smith não criou apenas um ídolo externo, né? Ele se colocou no lugar de Deus. O mormonismo ele não exalta o homem, ele tenta entronizá-lo. No mormonismo, o Criador é rebaixado e a criatura é exaltada. E quando a gente olha para a filosofia cristã clássica, a partir de Anselmo e Tomás de Aquino, a gente vê um grande problema com esse tipo de doutrina, né? A partir do argumento clássico, né, de contingência versus necessidade, que segue assim: Deus é um ser necessário, ou seja, aquele que existe por si mesmo, que não depende de nada e ele sempre existiu. Já o homem é um ser contingente, ele depende de outro para existir, então ele é limitado e está sujeito ao tempo e à mudança. Então, filosoficamente, o mormonismo não procede. Uma vez que temos esse argumento como base, a gente pode se perguntar, então, como é que um ser contingente como nós pode, por evolução, se tornar algo necessário, se tornar um ser necessário? E mais, né? Se Deus não é um ser necessário, como o mormonismo propõe com as suas doutrinas, né, já que Deus foi criado de uma outra relação carnal, né? Então aqui a gente tem outro problema, que é justamente a falta de um ser necessário na história. Logo, isso nos traz a um loop infinito de um ser que é contingente sem a sua necessidade, sem a sua causa real. Sem contar também que temos um argumento lógico da teologia clássica da imutabilidade e da simplicidade divina. O que eu quero dizer com isso? Deus, ele é um ser imutável, ele não muda. E ele é um Deus simples. O que essa simplicidade significa? Que Deus não é composto de partes ou potências que evoluem, em um certo sentido. Ele não muda. Então, se Deus já foi um homem, então ele mudou. Logo, não é o Deus verdadeiro. Então, um Deus que teve um início não é digno de adoração. Um Deus que muda não é um Deus confiável. Um Deus que já foi um homem simplesmente
não é Deus. E o mais bizarro é que, como essa religião é uma religião carnal, né, os homens, ao morrerem e se tornarem deuses, eles terão as suas várias esposas celestiais para continuar esse trabalho de multiplicação infinito de deuses. Então eu diria para vocês que essa doutrina em si só já é um repelente para muitos não entrarem nessa igreja esquisita, né? E como eu disse, eles mantêm essa doutrina velada, né? E vão sutilmente soltando partes dela, né? Aos poucos, para que as pessoas se sintam mais à vontade com essa ideia. Até porque nós somos pecadores, né? E o pecado faz com que nós queiramos nos colocar no lugar de Deus. Então aqui vamos nós, né? Vamos refutar completamente essa doutrina com um versículo bíblico. Aí depois a gente vai falar sobre alguns argumentos que os Mormons dão para tentar combater esse versículo bíblico, e a gente vai seguir para a nossa finalização. A gente vai falar um pouco também sobre a história da igreja, como a igreja reagiu bem rápido, né, a essas heresias assim que elas foram criadas e adotadas, e depois a gente vai para a finalização do vídeo. Então, a parte boa de refutar o mormonismo é que nesse movimento eles também aceitam a Bíblia, né, como livro sagrado. E apesar de completamente contradizer o que a igreja deles pregam, muitos mormons leem a Bíblia a partir dos documentos oficiais deles, né, o que fazem eles deturparem a sã doutrina, né, da Bíblia. Então, muitos mormons também fazem missões e eles aprendem esses versículos bíblicos de forma distorcida para enganarem os evangélicos, por exemplo, ou outros grupos religiosos. Então aqui vai o versículo que destrói o mormonismo. Isaías 43:10. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. E Matthew Henry nos dá um comentário interessante sobre esse versículo que também contradiz o que os mormons acreditam. Ele diz o seguinte: os idólatras são chamados a comparecer em defesa dos seus ídolos. Aqueles que os fazem e confiam neles tornam-se semelhantes a eles. Têm a forma e as faculdades de homens, mas não possuem o senso comum. Matthew Henry, 200 anos antes dos mormons existirem, já estava refutando os mesmos. Então os mormons criaram um ídolo primeiro. Eles inventaram um ídolo a partir de Deus Pai. Eles inventaram outro Cristo, que inclusive é irmão de Satanás, e quiseram se tornar semelhantes a eles. Como o próprio Matthew explica aqui, a idolatria do mormonismo não é nada novo debaixo do sol. No século XIX, assim que o mormonismo começou a surgir, o reverendo Benjamin Palmer, um pastor presbiteriano do sul dos Estados Unidos, ele proferiu em 1853 um sermão pioneiro denunciando o mormonismo. Ele destaca que a teologia mormon mistura elementos pagãos e subverte, né, a distinção criador-criatura, transformando Deus em um ser humano exaltado e prometendo divindade aos homens, né? Então Palmer, ele resume assim a inversão teológica central do mormonismo, né? Ele diz o seguinte: o mormonismo, começando por fazer de Deus um homem, muito coerentemente termina fazendo do homem um Deus. O Dr. John Getzner, um teólogo presbiteriano renomado, né, do século XX, inclusive ele foi o mentor do R.C. Sproul, né, ele analisou o mormonismo como uma paródia horrenda da fé cristã em sua obra The Teachings of Mormonism. E o próprio reverendo R.C. Sproul, em um artigo da Ligonier, disse que o pecado do mormonismo é ligado ao orgulho e basicamente ao arianismo, que quis exaltar uma mera criatura. Então esse versículo de Isaías 43:10 demonstra claramente que não há qualquer possibilidade de existir um tipo de politeísmo que o mormonismo propaga. Existem de fato falsos deuses criados pela imaginação humana, mas esses deuses são apenas o próprio Satanás controlando esses indivíduos, né, através de diferentes demônios. Ou então às vezes até
ele mesmo está lá presente, né? Isaías 43:10 nos indica claramente que não tem como existir nenhum Deus antes ou depois de Deus. Os mormons tentam refutar esse argumento dizendo que o texto só fala de deuses falsos, né? Porém, Isaías pressupõe que qualquer outro Deus que pudesse existir é, portanto, falso. E o próprio contexto de Isaías nos diz isso, né? Em Isaías 44:6 também indica isso, quando Deus diz que ele é o primeiro e ele é o último e além dele não há outro Deus. Então isso implica a sua superioridade e a sua eternidade como Deus. O mormonismo diz que Deus Pai foi criado por uma outra divindade, mas essa doutrina completamente contradiz esse texto. Alguns mormons vão tentar rebater isso, dizendo que existem outros deuses em outros mundos, né? Que isso pode existir fora da nossa realidade e que Isaías estava apenas falando sobre o Deus desse mundo. E a refutação disso aí é bem simples, né? A Bíblia nunca fala de outros deuses que não sejam falsos e também não fala de outros mundos, né? Ou outros deuses que tenham outros mundos, outros deuses reais que tenham outros mundos, né? O conceito de um deus por planeta, por assim dizer, é uma invenção de Joseph Smith, né? Sem qualquer base bíblica. Deus é o criador de todas as coisas, então não existe nada fora da criação de Deus. Se houvesse outro Deus com poder e glória semelhante a ele, então não há um único Deus soberano, né? Então há aí uma divisão de glória. Porém, Deus, através do profeta Isaías, refuta tudo isso, né? Quando ele diz assim que ele é o Senhor. Ele fala assim em Isaías 42, versículo 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, outro versículo que contribui para a refutação dessa doutrina bizarra seria Malaquias 3:6, que o Senhor Deus diz: eu, o Senhor, não mudo. E aqui nesse versículo a gente vê que não tem espaço, não existe espaço para pensarmos que Deus, em algum momento da história, foi homem e foi ganhando para si o status de divindade, ou então status de Deus. Isso não tem como existir aqui. E agora muitos aqui nesse vídeo vão se perguntar, se é tão simples de refutar o mormonismo, pelo menos uma das suas doutrinas principais, né? Como que ainda não fizeram isso, né? Como que não refutaram ainda o mormonismo? Como que a religião deles não acabou? E se fizeram, né? Se refutaram, por que existem tantos mormons ainda no mundo? E essa é uma pergunta válida que eu vou tentar responder aqui para vocês. A gente tem que entender o seguinte, que os mormons vivem em grandes comunidades, tá? Eles são muito fiéis uns aos outros, eles têm uma parceria muito grande, né? E como eu disse antes, eles têm uma grande paixão por missão. Eles querem converter muitos, eles têm grandes famílias, eles têm um enorme senso de comunidade, né? Então eles estão presos a tudo isso de uma forma muito íntima. Então para eles, se eles quiserem largar tudo isso, né? Eles estão largando a sua religião, eles estão largando também tudo, né? Eles estão largando a sua história, a sua família, a sua comunidade, a sua igreja, a sua vida de fato, né? E muitos não têm essa coragem toda de largar tudo, né? E muitos nessas comunidades vivem com muitas dúvidas teológicas, porque já existem muitas pessoas refutando o mormonismo por causa da internet, né? Existem muitos debates, evangelismo que é gravado, né? Com vídeos de YouTube, com sermões e tal. E aí é que está o nosso grande ponto apologético e até mesmo evangelístico para chamarmos eles ao arrependimento, porque Cristo requer tudo isso de nós, né? Em Mateus 16:25, Cristo nos diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E a quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, se você for abordado por um mormon, né, na sua missão, eles fazem muitas missões, lembre-se desses detalhes. Primeiro, lembre-se da doutrina deles, lembre-se em como refutá-la e lembre-se que eles estão pensando que tem uma grande missão por trás de tudo isso, uma grande comunidade, uma grande
vida. E não só isso, mas eles estão pensando na vida posterior deles, que eles vão ser deuses. Como é que eles vão largar tudo isso então? Né? Mas é com esse verdadeiro evangelho que a gente vai atraí-los. É só o Espírito que convence. E sim, ele vai tentar escapar dos seus argumentos, indo para outros versículos, pulando de versículo ali, aqui, ele vai para outras interpretações, mas faça com que ele foque nesses versículos claros, bíblicos, que mostram a verdade do verdadeiro cristianismo, né, que não é politeísta. O pastor Jeff Durbin, ele faz um excelente trabalho de evangelismo com a igreja dele. Um dos alvos principais que eles têm são os mormons, né? E com esse estilo de apologética, muitos mormons já foram convertidos, né? Eles já saíram dessa seita, foram convertidos ao cristianismo. Então vale a pena vocês também acompanharem o canal dele, o Apologia Studios, né? Ele faz alguns vídeos apologéticos, alguns vídeos evangelísticos. Eu recomendo para vocês. E se vocês assistiram esse vídeo até o final e vocês querem que eu faça mais vídeos apologéticos contra seitas, né? Contra o mormonismo, contra o adventismo, o islamismo, que eu já tenho até um script, né? Estou fazendo um script. Me faça aí o favor, então, tá? Deixa aqui o seu like, o seu comentário, para que eu entenda isso, né? E para que eu possa prosseguir com mais vídeos assim. E se você quiser me ajudar mais ainda, assista o próximo vídeo. Valeu!